aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, no vídeo de hoje eu quero começar com uma notícia muito boa no âmbito da pandemia e diz respeito a uma decisão da Suprema Corte Americana que pode ter repercussão a nível global. Mas, enquanto isso não chega até o Brasil, nossos políticos seguem com suas medidas autoritárias, quero mostrar algumas para vocês, e os prefeitos e governadores também entraram no embate contra a Anvisa, estão cobrando celeridade e rapidez na aprovação aí da questão dos testes. O Ministério da Saúde também já entrou, já se posicionou, e é uma treta que vale a pena vocês entenderem, porque é uma discussão muito mais ampla, envolve agências reguladoras, leis, compliance e tudo mais. Depois, vamos falar do Big Brother. Na verdade, né, vamos falar do Ministério da Propaganda, o uso da mídia com fins eleitorais. Algumas coisas estão acontecendo nos últimos dias, quero falar um pouco da Globo e quero falar também das pesquisas, que ontem saíram algumas informações interessantes sobre quem estaria por trás, né, das pesquisas, na verdade pagando, contratando serviços de pesquisa. Essas pesquisas que colocam Lula basicamente eleito em primeiro turno. Depois, vamos falar do Lulinha, tem muita coisa aí que saiu dele no dia de ontem, umas defesas aí exacerbadas por parte dos jornalistas, aquela passada de pano master. Só que isso é uma informação também interessante, o Lula está para fazer uma nova viagem internacional e dessa vez para o México. E por que isso é importante? Porque um dos pontos-chave dessa viagem é para discutir a unificação da América Latina. Um dos pontos-chave, uma das propostas centrais do Foro de São Paulo. Depois disso, vamos falar sobre o senhor Sérgio Moro, que vem aí... O Moro está desesperado sobre a questão do TCU. O TCU quer ver as contas do Moro, o Moro não quer, o antagonista ontem estava maluco, criou agora uma narrativa que Carlos Bolsonaro meio que estaria por trás disso, está torcendo pro TCU impugnar a candidatura do Moro. Vale a pena comentar sobre isso e também os mamateiros, na verdade o jornalista do Terno Azul parece que voltou em cena e a nova narrativa, na verdade o novo objetivo é desfiliar o Moro do Podemos e filiar o Moro no União Brasil. O que foi que mudou, o que é que está acontecendo? Vocês vão entender, tem algumas coisas interessantes e por fim espero que dê tempo de falar sobre Bolsonaro, algumas coisas que aconteceram no dia de ontem. Tarcísio aí oficializou que vai ser candidato, enfim, vamos começar. Vejam só, Suprema Corte Americana barra ordem de governo do governo Biden, né, para impor a questão da imunização em empresas. Tradução. Pro lado de lá, tem também a questão do passaporte e a questão lá era o seguinte, toda empresa que tiver mais de 100 funcionários tinha que ter o passaporte. E a Suprema Corte barrou. E a gente está falando, né, na maior democracia do planeta e um país que vem sendo aí, né, administrado pela esquerda. Esse é um assunto que vem crescendo. Esse é um assunto que, por parte dos jornalistas, está começando a ser questionado. Alguns jornalistas, óbvio, a maioria mais ligado à direita, mas também já tem alguns ligados à esquerda. E a coisa vem crescendo. A coisa vem crescendo. As pessoas estão começando a discutir sobre essa nova variante, que ela não vem demonstrando, né, a mesma agressividade das anteriores. A gente vai tendo muitos casos, mas não tem a mesma gravidade, a mesma quantidade de internações e tudo mais de forma assim proporcional. E está todo mundo se analisando esse cenário bem de perto e as pessoas acham que a decisão americana ela pode vir a impactar as decisões de todas as outras democracias ao redor do globo. Falando aqui na Austrália, por exemplo, o Scott Morrison, que é o primeiro-ministro, ele falou que não existe mais chance de nós voltarmos para nenhum tipo de lockdown ou restrições. O meu estado que estava fechado para o mundo, basicamente, estava vendo aqui uma bolinha super seguros desde o início. Fechou tudo, assim, até para você viajar entre estados estava bem complicado. Agora, com essa nova variante e tudo mais, com a reabertura, o estado já falou que inclusive vai reabrir para viagens internacionais. Meus pais estavam esperando essa notícia, meu Deus, já tem uns 2 anos. Acho que dessa vez eles vão vir, está anunciada para as próximas semanas. Então eu acho que por mais que a gente esteja vendo esse caos, e obviamente no Brasil eles vão tentar fechar o país mais uma vez, a gente pode começar a sonhar com dias melhores. E Elisa relembra uma coisa. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu que a invasão da vida dos cidadãos, né, a tentativa do BID de tornar a questão obrigatória para as empresas com mais de 100 funcionários, a Suprema Corte decidiu que não vai poder fazer isso. Não vai poder ter o passaporte. Já aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro, através do ministro Onyx, assinou uma portaria proibindo a demissão. Mas o ministro do Supremo acabou por suspender a portaria lá do Onyx. Continuando aqui, enquanto isso não chega ao Brasil, vejam só, na Bahia,
Aí isso dá inveja. Isso dá inveja. Rui Costa, óbvio, do PT, determina o afastamento cautelar de todos os servidores do Estado que não tomaram, que não têm um passaporte. Corte de salário e procedimento administrativo disciplinar. Brasil. E olha isso daqui. Jogador perde vaga na seleção por não tomar, revela o Tite. Aí o Diego pergunta, né? Pô, aposto que ocorrerá um surto tal como ocorreu nos navios cruzeiros, onde todos estavam, né, com passaporte. Vamos ver se os jogadores que têm um passaporte, se realmente está todo mundo protegido. Se esse tipo de medida vai ter justificativa. E aí, olha só, isso daqui que é importantíssimo ser discutido. Não está tomando a repercussão que deveria. Isso daqui é um tema que vai muito além da questão da saúde, muito além da questão da pandemia. É uma discussão profunda que a sociedade brasileira precisa começar a ter, que inclusive envolve o poder judiciário, porque aqui é como se fosse a questão que envolve leis, né, medidas. Na verdade, é a pauta que Sérgio Moro encabeça e várias pessoas ao redor do Brasil. Compliance, regulamentação. Vejam só. Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, enviou pedido para a Anvisa para liberação de autotestes. Um teste. Anvisa, libera o teste. Gente, é um teste. Chega lá, você bota lá um líquidozinho, né? Acho que você bota o cuspe e coisa. Não sei como é que faz, mas é um teste simples. O ministro Marcelo Queiroga enviou para a Anvisa, no fim dessa tarde, uma nota técnica em que explica os motivos para o país iniciar a venda dos testes. Tem que explicar. Na segunda-feira, o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz, informou que o pedido seria feito até o fim da semana. E olha só isso daqui. Uma resolução da Anvisa, de 2015, impede a venda de exames para a detecção de doenças infecto-contagiosas sem que haja uma política específica de testagem da população. Olha a burocracia impactando na vida das pessoas. Tá todo mundo falando ciência, fica em casa. Pô, se você souber que você tá doente, pô, fica em casa, né? Beleza. Um teste que as pessoas podem... É a coisa mais simples do mundo. Ao redor do planeta, sabe? As pessoas têm acesso, mas no Brasil não. Depende da caneta da Anvisa. É para isso que serve uma agência reguladora. É para isso que serve. Porque, pô, você não tem capacidade de decidir, né? Se você quer fazer um teste, não pode. Porque eu não sei. Depende de uma canetada. No pedido, o governo federal quer que os exames sejam vendidos em farmácias, assim como ocorre em todo o planeta. Para você ter uma ideia, aqui na Austrália, atualmente, inclusive o governo, né, para quem testa positivo, até está liberando auxílio. E muita gente está testando para incentivar que testem, né? Mas hoje você aqui pode fazer o seguinte: você pode ou ir num ponto, fazer lá o PCR normal, como todo mundo faz, ou você pode ir na farmácia, você mesmo compra aí o teste, bonitinho, você faz em casa, você entra no site do governo, coloca lá a foto, você bate na sua foto do celular, preenche os dados e já foi. A sua palavra, pô, tem validação. E faz para ajudar no controle e tudo mais, sabe? Ajudar nas estatísticas. No Brasil não pode. Porque a Anvisa fez uma resolução em 2015. Tudo para o seu bem. Faz sentido? Não faz. Mas esse é o papel da agência reguladora. Aí, ó. A indicação é de que sejam disponibilizados para qualquer pessoa que sinta necessidade em realizar o teste, mesmo que não apresente sintomas, como em qualquer planeta, qualquer país. A ideia é que eles sirvam para uma primeira triagem que desafogaria os serviços de saúde. Olha só, pessoal, ninguém está propondo vender, sabe, um medicamento, nada, é só um teste. Tem que passar por toda essa confusão. O bastidor entrou em contato com a Anvisa para saber o prazo que a agência terá agora para avaliar o estudo do Ministério da Saúde, mas não obteve resposta. Tá todo mundo reclamando, não tem teste, tem que testar mais, as pessoas estão doentes. Sabe, o sistema de saúde não tá muito afogado, não tem como, sabe, dar vazão. Mas a Anvisa não tem nem data. Olha a simplicidade do que a gente está lidando. Não tem data. Não tem data. E a imprensa, eu tô vendo, não tem data. Ninguém tá... Jogar pedra na Anvisa, não, porque a Anvisa, pô, é o portador da ciência. Né? Tá atacando o Bolsonaro. Olha como as narrativas não param em pé. Aí isso é essa matéria na Veja. Prefeitos cobram Anvisa e Saúde por teste, né?
por teste em casa, cobrando a saúde, mas a saúde já se posicionou. Tem que cobrar a Anvisa. Pelo menos também está cobrando a Anvisa. O Renato ele compartilhou aqui em cima da postagem do Vanguardian, que a gente comentou ontem, que o Vanguardian trouxe a informação falando o seguinte, que os players do setor de laboratórios e hospitais estão reclamando de operação padrão, que é quando o pessoal coloca muito rigor, né, para demorar muito no serviço ou trabalha sem nenhuma boa vontade, né? Tira toda a boa vontade, porque o que leva um dia para ser feito leva 4 dias. O Renato compartilha falando o seguinte, ó, o Estado tecnocrático criado pelo Fernando Henrique Cardoso, aparelhado pelo Lula e tão defendido no plano de governo do Sérgio Moro, pariu as agências reguladoras, comitês, conselhos e tantas outras autarquias que dificultam a vida do cidadão. Jair Bolsonaro tem tentado desmontar esse Leviatã, tem tentado reduzir o tamanho do Estado. E nosso secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, responde ao Renato falando o seguinte, ó, as agências reguladoras são uma doença, um monte de burocrata não eleito com poderes totalitários sem qualquer controle popular. Olha só a matéria da Veja. A Frente Nacional de Prefeitos enviou um ofício, nesta quinta, tanto para o Ministério da Saúde quanto para a Anvisa, pedindo a liberação da comercialização no Brasil dos chamados autotestes, que são testes rápidos de detecção da doença com base no antígeno produzido pelo paciente. Aí, ó, são os mesmos que são aplicados nas farmácias. É só para fazer em casa. Atualmente, a Anvisa não autoriza a comercialização desses testes, que só podem ser feitos se tiver um farmacêutico. Só. O brasileiro não tem capacidade. Em alguns países da Europa, como o Reino Unido, a possibilidade do cidadão comprar o kit, né, e aplicar em si mesmo, cara, já existe. Não é só na Europa, não. No mundo inteiro. No mundo inteiro. O aumento dos contágios provocado pela circulação, né, fez disparar a procura por testes rápidos. Mas estamos na dependência da Anvisa. Estamos na dependência da boa vontade da Anvisa. E isso daqui... Aí eu me pergunto, será que a Anvisa também vai ter boa vontade? E como será que a imprensa vai lidar, né, com as antigas falas de Bolsonaro sobre o tema? Não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado começou a se falar sobre um spray lá que o pessoal de Israel vinha pesquisando e estudando para tentar ajudar nesse cenário que a gente vive. Aí a Ju, ela colocou esses 3 prints e a Anitta juntou tudo na imagem só para ficar bonitinho. 25 de fevereiro, a primeira, né? Spray nasal, citado por Bolsonaro, é um dos mais incipientes e não tem dado publicado. Aí tá criticando. Ano passado, foi de São Paulo. Aí em março, com spray, Bolsonaro insiste em medicamento sem eficácia. Aí ontem, o Globo fala o seguinte, o spray pode proteger contra todas as variantes por até 8 horas. Será que agora vão falar que Bolsonaro defendeu essa situação, que o Bolsonaro tentou ir na frente para não faltar, para assim que for liberado, tentar disponibilizar para os brasileiros, né, para salvar vidas, mitigar os problemas que a gente vem lidando? Será que vão comentar? Não, óbvio que não, eu sei disso, porque a importância, desculpa, né, a preocupação da imprensa é outra, eleger o Lula. E vejam só, Big Brother 2022, Globo confirma 3 casos. E aí? Não tem lá o passaporte, não tem tudo na Globo. O Carlos pergunta, ó, não vão pedir para cancelar o Big Brother por causa disso? E o tal passaporte? Só se impede o humilde trabalhador, né, de trazer sustento à mesa da casa de sua família, né? E se espanca a velhinha na praça. Aí pode. Aí vejam só, essa é uma matéria recente do Léo Dias sobre a questão do Big Brother. Ele falou o seguinte... Pode falar de Lula e Bolsonaro, saiba as regras sobre política. Ele diz que ninguém da Globo está proibindo os participantes de abordarem sobre política. E aí eu pergunto para vocês, um dos carros-chefes da Rede Globo, um programa que é assistido aí pelas grandes massas, pelos jovens, a gente viu, né, na última edição, eu não acompanhei, mas eu vi que quem ganhou foi uma mulher chamada Juliette e que ela é apoiadora do Lula. Como vocês acham que a Globo vai montar o elenco desse Big Brother? Então pode parecer, né, uma coisa assim fútil, que ninguém perde muito tempo vendo. Eu acho que vocês não assistem, mas a Globo com certeza vai estar se utilizando desse seu programa, né, para tentar influenciar no debate público. Pode anotar e vamos ver como é que o Big Brother vai se desenrolar. E olha só, uma notícia aí para deixar vocês tristes, né? Só que não. O programa de Fátima Bernardes vai sair do ar. Informações aqui da Veja.
A apresentadora não quer mais comandar a atração diária. A emissora passa por reformulação no elenco e na grade de atrações e não encontrou o substituto à altura. Que peninha. E aí, olha só isso daqui. Olha só isso daqui. Dá pra como é que começar esse assunto, né? Para não começar de forma polêmica. Então, vamos falar realmente. Vamos só dar notícia. Você vê que o Correio Brasiliense, falando sobre uma nova pesquisa, dessa foi feita pela Exame / Ideia, né? Que é uma empresa aí de pesquisa. Tem que medir as palavras. E olha só. Lula continua crescendo e chega a 41%. Bolsonaro cai para 24%. Beleza? Bacana, tudo certo. Pesquisa ouviu 1.500 pessoas. Lula venceria todos os candidatos, todos. Assim como era o Haddad, né? Bolsonaro continua perdendo para todos, assim como foi em 2018. E o Saul Christos, ele fala o seguinte. Pesquisa que dá vitória a Lula feita por empresa contratada de Flávio Dino. Flávio Dino, o governador do Partido Comunista do Brasil, que agora mudou para o PSB. PTzada comemorando mais uma pesquisa, encomendada por amigos. Querem ver? PS. Antes, umas dicas para vocês lerem pesquisas a partir de agora. Ele traz uma série de dicas, aqui é só uma, né? Ano eleitoral, toda pesquisa precisa necessariamente estar registrada no TSE. Isso implica em mostrar quem pagou, quanto pagou, a metodologia, questionário aplicado em municípios / bairros das entrevistas. Aqui, o extrato da pesquisa da ideia contratada pela Exame. Ele colocou aqui no extrato. Depois ele traz outras dicas. Aqui é só para mostrar, né? Quem foi que contratou, tudo mais. O valor é assim que aparece aí para quem quiser pesquisar no celular. Aí vejam só. Mas eu disse que o Instituto Ideia é de amigos, é dos parceiros, né? Do PT. Pois é, a empresa já foi contratada pelo governo Flávio Dino para fazer disparo em massa. Disparo em massa de WhatsApp em 2018. Disparo em massa. Não é super coincidência? Aí tá lá, ó. A matéria. Governo Flávio Dino vai pagar R$820 mil para a empresa enviar WhatsApp. Contrato prevê envio de 900 mil mensagens até o fim deste ano eleitoral. Contrato, blá blá blá, tititi, foi assinado em 25 de maio pelo titular da SECAP, Daniel Fernandes Merli, e a representante da empresa Ideia, Inteligência e Pesquisa. Veja o contrato. Olha lá, bonitinho. Mas a farra no Maranhão vem de longe. Em 2015, com outro CNPJ, a empresa, que também era de Maurício José Serpa, já tinha contrato com o governo do Flávio Dino. Está lá. O governo Flávio Dino prevê gastar 3,6 milhões com comunicação digital. Vamos ver essa matéria. Não é a primeira vez que a SECOM contrata os serviços da Brandão Inteligência, empresa com endereço cadastral registrado em São Paulo e que atualmente tem apenas Cristiana Brandão Castelo Branco como sócia administradora. Logo no início da era Dino, em 2015, a empresa foi contratada por 114 mil para realizar serviços de pesquisas quantitativa com entrevistas pessoais, domiciliares e moradores no estado do Maranhão. Na época, era registrada com outro nome, Ideia, Inteligência em Pesquisa, funcionava no Rio de Janeiro e tinha como proprietários os sócios Maurício José Serpa Barros de Moura e Fernando Everton Piero Aquino. Em 2018, ainda como Ideia Inteligência, foi contratada pela SECOM por 820 mil para gerenciar o disparo de mensagens pelo aplicativo WhatsApp com emissão de relatórios. Eita aqui, ó. Maurício José Serpa Barros de Moura é economista, pesquisador e tudo mais, e tá lá. É o fundador da empresa Ideia Big Data, que atua na área de pesquisas. E por fim, o Saul Christos também fala o seguinte. A outra pesquisa que saiu antes, que o Lula acho que aparece com 45% dos votos, ele fala o seguinte, parece que essa pesquisa vai na mesma linha dessa outra aqui, paga por um banco citado em delação premiada. Entenderam agora, né? Entenderam? Matéria aqui do Pleno News, ó. Exclusivo. Pesquisa que aponta a vitória do Lula em primeiro turno foi paga por banco que já foi citado em delação premiada. Banco Genial, o novo nome do Banco Plural, pagou mais de 260 mil por pesquisas que apontam vitória do petista. Vitória do petista. E aqui no âmbito, né? Imprensa, ganhos políticos, Rede Globo, pesquisas, números, valores, né? Eleitores, quem sabe. Vejam só isso daqui. O Lula ontem postou essa foto e vale a pena olhar algumas coisas. Uma delas é quem está compartilhando a foto que o Lula postou, né? Dele com a Dilma. André Assad.
A postagem já conta com quase 7 mil curtidas na hora que eu bati esse print. Era mais ou menos umas 5 da manhã. Olha só. Jornalista, né? Globo News, Jornal Hoje, Rede Globo. Não esconde pra quem tá torcendo. Não esconde. E a postagem do Lula, fiz questão de mostrar pra vocês, e é umas coisas assim que não dá pra descartar. E eu olho assim com muita tristeza o cenário hoje assim da direita, que estão assim umas brigas sem pé nem cabeça, que não estão indo pra nenhum lugar, não estão levando a direita pra nenhum lugar, só estão levando assim a uma fratura interna, né, em pequenos grupos, uma perda de engajamento de todos. Enquanto isso, a fotinha do Lula já conta até o momento com 78 mil curtidas. Isso porque foi postado em um horário que não tem muito engajamento. No Twitter, assim, o horário de maior engajamento é de manhã. Você faz a postagem pela manhã, né? Tem umas horas se passam. Não, postou 8h30 da noite. 78 mil curtidas. A esquerda está avançando nas redes sociais, vem crescendo, sempre teve o seu público. A esquerda que conta aí com todos os verificadinhos, conta com as TVs, os jornalistas, com os influenciadores digitais. Enquanto isso, a direita aí segue em brigas sem pé nem cabeça. Aí olha só isso daqui, é o que eu digo. Tava lá ontem o Morning Show, né? Dando espaço para opiniões divergentes, né? O Morning Show é muito bom. Acho que a audiência do Morning Show deve ser 90% de apoiadores do governo. Mas estão sempre levando, né, a oposição, porque eles não podem ser, sabe? Eles têm que mostrar que tem espaço para diferença. Aí me levaram o Guga Noblar. Se eu contar, vocês não acreditam. Então, eu não assisto, né? Mas a Elisa fez o favor de recortar. Olha isso daqui. Chamar o Lula de ladrão, dizer que o Lula foi condenado. O Bolsonaro foi para essa estratégia de tentar ofuscar os números, de dizer que o Lula é um ladrão. O Lula é um suspeito. O Lula só é um ladrão se ele de fato for condenado. A condenação dele foi anulada. O Lula tem suspeitas que pesam contra o Lula. Então, você não pode condená-lo antecipadamente. A condenação dele caiu. O Sérgio Moro, o juiz... Não vou continuar. Ele já foi condenado, mas você não pode falar que ele é condenado porque a condenação dele caiu. Então agora ele só é suspeito. Aí tem que condenar de novo. Sabe? Pô, beleza. É tipo quando o cara joga videogame, que vai derrotar o chefão. Aí tem que derrotar o chefão a primeira vez, aí depois ele muda de forma, é a forma final. Aí agora vai. Tem que derrotar, se não derrotar 2 vezes, não vai. A primeira luta, né? Às vezes o cara tá lá pequenininho, e depois ele solta o superpoder, aí você tem que derrotar. Jornalismo. Aí me sai essa matéria aqui. Olha. Vê se não tem, né? Vê se a imprensa não tem lado. E um lado bem claro. A Folha de São Paulo tá dando dicas sobre o que o Lula precisa fazer para vencer. PT deve moderar discursos sobre ditaduras aliadas na campanha de Lula para evitar danos. Vocês devem evitar. E eles não têm vergonha de... Eu acho que é Ctrl, deixa eu ver. Cadê meu mouse? Ó. Tá aqui. Putz, bicho, cadê meu mouse? Não é Ctrl não, acho que é Ctrl I. Ctrl I, foi mal. Ó. Ditaduras aliadas. Eles não têm vergonha. Zero. Ditaduras aliadas. Coisa mais normal do mundo falar que o Lula é aliado de ditaduras. Ninguém chama o cara de autoritário. Ninguém chama o cara de nada. É o democrata. Aí você vai ler a matéria. Com receio de dano eleitoral, o PT deve moderar o discurso de apoio a regimes autoritários de esquerda durante a campanha em que o Lula aparece à frente, né? Afirmam interlocutores envolvidos na corrida eleitoral. A ideia é evitar ataques da oposição, o que na campanha deve explorar a ligação, né, com ditaduras alinhadas ideologicamente, como Venezuela e Cuba. Ainda assim, a ideia é que não haja uma condenação pública a governos aliados. A estratégia é só evitar o tema, só não fala nada, considerado uma pedra no sapato. Eles não vão deixar de apoiar, só vão ficar caladinhos. A discussão em torno das ditaduras alinhadas ao PT reapareceu no último fim de semana, quando circulou nas redes sociais trecho de entrevista da ex-presidente Dilma, dada em agosto ao portal Opera Mundi. Eu fiz questão de destacar esse último parágrafo porque isso aqui tem uma grande participação de vocês. Quem trouxe o vídeo foi o Leonardo Coutinho. Posso falar assim que a gente ajudou bastante na divulgação.
Chutei para cima o tema no Twitter, né? Compartilhei, a gente fez aquela algazarra, aquela gritaria, o assunto cresceu, outras pessoas também começaram a comunicar sobre o tema e a imprensa teve que se posicionar. É isso que eu digo, né? A gente nas redes sociais, a gente pode não ter o poder da caneta que os políticos têm, mas a gente tem o poder do engajamento. A gente conseguiu... A gente tá fazendo os jornalistas saírem em público para defender o Lula. Já é alguma coisa, né? Não é muito, mas já é alguma coisa. Dá para mostrar pra galera o que é que realmente está acontecendo. Quem é quem nesse mundo chamado Brasil. Aí você vê isso daqui, ó. A maior normalidade também. Mas a matéria, na maior... Nada errado por aqui. Prevendo o cenário de guerra, MST se organiza com calendário de mobilização pró-Lula em 2022. Super normal. Tá lá, ó, já tá organizando, né, ações pro Lula até as eleições e vão defender entre as pautas definidas pelo MST nas mobilizações estarão fim do teto de gastos, revogação da reforma trabalhista, taxação de ricos a partir de uma reforma tributária progressiva e a criação de um programa emergencial para tratar de questões dos acampamentos no campo e na cidade, além da retomada das políticas públicas para minorias. Super normal. E essa daqui? Cara, assim, eles não fazem questão de esconder. Eu não sei quem foi que eu tava falando esses dias, onde foi que eu ouvi que, assim, os grandes objetivos, eles nem fazem questão de esconder da população, porque eles parecem tão longe da realidade que as pessoas não vão levar a sério. Então, pode conta que ninguém vai levar. Não, isso nunca vai acontecer. Não, virar país comunista, não, isso não vai acontecer nunca. Não vai acontecer nunca. Olha a Venezuela. Venezuela aconteceu. Olha a Argentina. Olha o Chile, o que está acontecendo. Lula fará no México contraponto à política internacional de Bolsonaro. Vai fazer o contrário que Bolsonaro defende. Lula vai usar sua viagem no México no mês que vem para reforçar a defesa da integração da América Latina. Integração da América Latina. A única pátria, a pátria grande. Se vocês colocarem aqui na plataforma, coloca assim, Lula, Foro de São Paulo. Tem alguns vídeos um pouco mais antigos, assim, uns 3 minutos, 15 minutos, vocês conseguem ver discurso, por exemplo, do Maduro, falando, a pátria grande, temos que fomentar a pátria grande, lá pátria grande. Tem hora que ele até fala, lá Gran Brasil. Não esconde o plano de unificação da América Latina, né? A mini União Soviética, a nova União Soviética na América Latina. Bandeira da pré-candidatura dele à presidência também de ser um anfitrião. Sim, é do anfitrião. O Lopes Obrador é membro do Foro de São Paulo. Super normal. E aí, veja, Lula defende uma nova governança global. Governança é uma nova palavra que está fazendo já parte do dicionário de vocês, que vocês sabem. Governança está ligado realmente a globalismo, essa pauta de compliance, colocar o Brasil de joelhos, Agenda 2030, por exemplo, da ONU e várias outras coisas, que trate dos problemas atuais sobre um modelo atualizado. Vamos revolucionar, né, a forma como a sociedade lida com os problemas. O presidente está muito consciente disso e tem falado desses temas. Acrescenta o ex-ministro das Relações Exteriores, que é o Celso Amorim, falando em entrevista. É isso daqui que aguarda o Brasil em caso de Bolsonaro não ser reeleito. Mas tem muita gente aí levando na brincadeira. Isso daqui é interessante, essa matéria. Essa matéria é interessante, porque isso daqui atrapalha até as movimentações de terceira via, que eu acho que não vão para frente. Isso aqui é bom para o governo, sem brincadeira. Aliados de Zema vem fala de Calil como tentativa de ligar governador a Bolsonaro. O Calil, que é o candidato do Lula, já está ligando o Zema a Bolsonaro. Mostrando assim que, cara, nem a esquerda acredita na terceira via. Ninguém acredita na terceira via. Não vai pegar corpo, não vai. Não vai. E colocar o Zema já assim, junto a Bolsonaro, o Bolsonaro ainda é ótimo, né? Que não precisa de nenhum acordo de apoio nem nada, porque, cara, já tá ligado, né? Desde agora colocando, querendo ou não, o Zema aí, comparado com os governadores ao redor do Brasil, vem fazendo um bom trabalho, é favorito para ser reeleito. E, inclusive, aí até Bolsonaro, a gente já mostrou algumas matérias, já tá aí cogitando, né? Buscando uma aproximação com o Zema. Tem que ter apoio em todos os estados, né? Essa eleição, o bicho vai pegar. 2022 o bicho vai pegar. Só essa notícia aqui que eu fiquei surpreso, eu acho que é mentira. Eu não acredito.
Bolsonaro é reprovado por 75% dos jornalistas. Eu não consigo acreditar. Sem brincadeira, sem ironia, para mim esse número é muito maior. Muito maior, tipo assim, 95%. E eu não acho que isso aí deve ser assim, meu Deus, 95%, ficar surpreso. A gente vê, assim, é majoritário a nível nacional o posicionamento dos jornalistas. É só você olhar, né? Folha de São Paulo, Estadão, Globo, o que a gente vê das universidades. Eu não consigo acreditar que é apenas 75%. Eu não consigo acreditar. Para mim é 95% para cima. A Binda fala o seguinte, ó, são os jornalistas reprovando Bolsonaro e o povo reprovando os jornalistas. É mais ou menos assim que acontece. Eu vi esse tweet aqui e achei interessante, né? Bom dia. Se Lula rouba, mas faz, Bolsonaro faz e não rouba. E nesse âmbito, o Rafael Balboa, ele posta isso daqui, comentando, né, que a BR do Mar foi sancionada. Mais uma medida, assim, relativamente simples, mas que, às vezes, ela não avança por causa de questões ligadas a licenciamento ambiental, os impactos ambientais que isso vai ter, que não vai ter, não sei, tem que ter um estudo melhor e a coisa nunca avança. Aí não tem boa vontade de alguns setores da sociedade, a classe política não quer avançar, mas graças a Deus avançou. BR do Mar. O transporte marítimo é o mais barato em termos de logística, é o mais barato de todos. Os navios conseguem levar cargas enormes, né? Inclusive o comércio internacional, 90% dele viaja, né, via marítima. Algumas coisas vêm de avião, tudo bem, mas a maioria é tudo navio. Aí tá aí. Nossa infra finalmente está saindo do século XVIII, após anos de promessas feitas por social-democratas que somente se preocuparam em lotear o país para seus compadres. Bezerro desmamando faz barulho. Apesar disto, mais um para conta. Parabéns aí pro governo Bolsonaro. Cadê? Travou? O que aconteceu que não tá avançando? Agora foi. Por outro lado, ministros alertam que o Supremo pode obrigar aumento para todos os servidores caso haja ajuste para policiais. A gente vem acompanhando enquanto o governo tenta trabalhar. Está tendo aí uma greve, né? Um princípio de operação padrão pelos fiscais da Receita, estão muito satisfeitos, conseguem recebendo apenas 21 mil reais, salário base, não muito pouco, 21 mil, também queremos aumento. Se a polícia receber, a gente não receber, aí é confusão. Agora aí o pessoal já está, né, falando aí que o Supremo pode obrigar todo mundo a receber aumento. Esse é o Brasil, né? O Constantino fala, né? Já nem sei para quem serve mais, já nem sei mais para que serve o Executivo, se cabe ao Supremo decidir tudo. E ainda sobre o Supremo, eu realmente espero, né, que nesse tema eles não percam tempo com a pedido da OAB, mas a OAB e a MB e mais 4 entidades vão ao Supremo contra a PEC dos precatórios. Querem derrubar a PEC dos precatórios. Não, derruba aí. Não derruba. Mas o Poder Legislativo aprovou em 2 turnos, Senado e Câmara. Derruba aí, vai. Derruba aí. Nem vou entrar mais na explicação do que aconteceu no precatório e tudo mais, né? E ainda tá aqui falando do judiciário, vamos falar do ex-juiz. Tá tempo de falar de Bolsonaro. Vejam só. Ontem Sérgio Moro, ontem não, né? Dia 12 veio tentar lacrar de novo e tomou na cabeça aí do novo ministro da Justiça. O Moro fala o seguinte, ó. É possível termos políticas públicas eficientes para conter a devastação da floresta amazônica. A fórmula adotada no programa Vigia, que desenvolvemos no Ministério da Justiça, é uma das bases para coibir o desmatamento ilegal. Aí o ministro Anderson Torres responde o Marreco falando o seguinte, ó. Boa noite. Apresento-lhe a Operação Guardiões do Bioma, ação do Ministério da Justiça, do governo de Jair Bolsonaro, que já cobre todas as suas novas ideias. Moro, as ideias que você tem já estão em prática. A Artsuga aqui, inclusive, já recorta. Ó. Iniciada em julho deste ano, a Operação Guardiões do Bioma já combateu mais de 16 mil incêndios florestais em 11 estados dos biomas da Amazônia, Cerrado e Pantanal, com 8.556 profissionais de segurança pública atuando no âmbito da operação. Já são 6.772 crimes ambientais combatidos, 3.268 ações preventivas de combate a incêndio, 1.547 multas aplicadas, 784 combates ao desmatamento ilegal, que o Moro estava chorando,
133 maquinários apreendidos, 5.162 metros cúbicos de madeiras apreendidas, 628 litros de combustíveis apreendidos. Mas Moro quer trazer, né, a solução da lavoura, como se o governo não estivesse fazendo nada. A segunda diz, Anderson Torres dando marretada no marreco. E não para por aí. Ontem eu me deparei com esses dois comentários. Renato fala o seguinte, ó. Nunca vi um comentário do Moro sobre os desvios de recursos federais durante a pandemia. Respiradores que foram transformados em fumaça, equipamentos presos na parede e tantos outros. Mas sim, Moro é o arauto do combate à corrupção. E o Vinícius compartilha falando o seguinte, ó, complementando. O Moro é o arauto da moralidade recebendo, enquanto juiz, auxílio moradia mesmo tendo imóvel. E recebendo 20 mil reais para ser candidato. Eu acho que é 22. Até não sei se é 20, acho que é 22, estou na dúvida. Ele nem tem cargo público, mas recebe uma fortuna para tentar se eleger a um cargo público. Super moral. Super moral. E aí olha só o seguinte. O Moro, que quer dar pitaco em tudo, quer dar palpite em tudo, que prega por transparência, né, o arauto da moralidade, está completamente desesperado na questão do TCU. Não estou querendo fazer ironia, colocar, sabe, holofotes, fazer gritaria, gerar comoção, mas sem brincadeira. Sem brincadeira. Olha essa matéria. Ontem mostrei para vocês o antagonista, né, conhecido pelo blog de 3 linhas, e acho que é um período que todo mundo já ouviu. O antagonista escreveu 18 parágrafos atacando o Bruno Dantas e o TCU, né, que fez a solicitação para saber como está a vida financeira do Moro junto a Álvares e Marçal. Se aconteceu, quem sabe, um possível enriquecimento ilícito, porque Álvares e Marçal é responsável pela recuperação judicial das empresas que o Moro, né, julgou enquanto era juiz na Lava Jato, o que é muito estranho. As pessoas falam num possível, um possível suposto conflito de interesses. Então, assim, o pessoal só falou, cara, vamos ver. O Moro que tanto preza, né, não, transparência, o Moro que defendeu, inclusive, né, a questão do COAF, o Moro que acha super normal o pessoal de Curitiba, né, ter 350 terabytes, 38 mil pessoas lá fichadas, né, com informações diversas, olhadinhas informais, lá nos diálogos da Vaza Jato. E aí, depois de todo o chilique que o Moro deu, que ele também criticou o Bruno Dantas, até agora ele não mostra, né, os dados, que já estava tudo resolvido. O Diogo Mainardi escreve isso daqui, ó. A meta do carluxismo é perder para Lula apenas no segundo turno. Carluxismo. O que é carluxismo? O carluxismo, que é a única corrente remanescente do bolsonarismo, conta com os petistas do TCU para tentar sabotar a candidatura de Sérgio Moro. Pronto. Agora é Carlos Bolsonaro que está tentando derrubar o Moro. Pronto. Acabou. E agora os ministros do TCU, que eles nunca criticaram quando estavam agindo contra o governo Bolsonaro, principalmente o Lucas Furtado, nunca criticou, sempre apoiou, né? Falou que estava certo mesmo, tem que destruir o governo Bolsonaro. Aí agora eles são petistas. Agora eles são petistas. A meta do carluxismo, diante da certeza de derrota para Lula, é perder apenas no segundo turno, a fim de manter aqueles 15% de aloprados que conseguiu arregimentar nos últimos anos. E olha esse final. E aí, ele quer fazer tudo isso daí para se apresentar-se como a principal voz oposicionista durante o mandato do ex-presidiário. Sem nenhuma brincadeira, esse final, o Diogo Mainardi, ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo. O que ele quer é o Lula eleito. Porque fica fácil dele fazer oposição. Com o Bolsonaro é difícil. Aí tem que ficar criando narrativa o tempo inteiro. Com o Lula é fácil. Ser oposição ao Lula é fácil. Você viu o Nando Moura? Na época de criticar o Lula era fácil. Fazia vídeo todo dia. Fácil. Agora que é Bolsonaro, o que, é que ele faz? Só fica criticando também. Um monte de maluquice. Caiu em descrédito. Porque não tá colando. Aí se o Lula voltar, as pessoas vão parar pra ouvir. Porque assim, as críticas vão começar a fazer sentido de novo. Mas não cola. As acusações contra o governo Bolsonaro nunca colam. Nunca colam. Ficou lá aquele final lá de apoiadores. Nem sei quanto de audiência no número ainda tem hoje em dia. Mas caiu muito. Porque um dia já foi. Gente... É só... Cara, eu não... Vocês conseguem... Parece que assim, se fosse você... Aqui é bem similar à Receita Federal quando pega na malha fina.
Não, pegou na malha fina. Deixa eu ver aqui tua vida fiscal. Qual o medo de Sérgio Moro de mostrar a sua relação financeira junto ao TCU? Eu tô falando sério, eu começo a acreditar que o Moro tem medo de ser preso. Pelo quê? Eu não sei, mas o cara tá se negando a todo custo. A todo custo. Aí agora o Moro, olha isso daqui. Me disse é eu que tô pegando no pé ou o Moro que tá copiando o Lula. Eu vou mostrar a primeira matéria do Lula. Após artigo de Mantega, o Guido Mantega, que o Guido Mantega falou várias coisas sobre economia, Lula diz que não tem porta-voz na economia. Depois do Guido Mantega falar, pega mal, tem uma repercussão negativa, Lula disse, não tem um porta-voz na economia, só eu falo. Sérgio Moro colocou lá pro amigo dele, deu uma entrevista pro UOL, defendendo a volta da CPMF, falando que o brasileiro não pode ter medo da CPMF. Aí, após isso ter pegado extremamente mal, o que foi o que o Moro fez? Por conta de informações erradas que tem circulado na imprensa, esclareço, além de mim, apenas Afonso Pastore responde pela coordenação do meu programa econômico. Não. Tá? É igual... o cara que falou da CPMF é o Guido Mantega do Sérgio Moro. Não, ele não fala por mim. A mesma coisa que o Lula fez. Coloca aí um balão de ensaio, se colar, colou, se não colar, não colou. A volta da CPMF, o aumento de impostos estão fora de cogitação. Não é disso que os brasileiros precisam. O cara tá imitando o Lula, gente. O cara tá imitando o Lula. O Lula. Não me diz que eu tô pegando no pé desse cara. Tá escancarado. Perdeu a vergonha na cara. Perdeu a vergonha na cara. Ah, olha só isso daqui. As coisas ficaram interessantes, viu? Ficaram interessantes. Ontem, o jornalista Alternazul voltou com tudo. Aquele lá, né, que nos idos da CPI da pandemia foi visto, né, encontrando Renan Calheiros, fez um acordão para receber informações em primeira mão, né? E aí, quem sabe, no futuro, conseguir concorrer mais, né, mais algum espaço para o protagonista. E aí, a bola da vez, que está se comentando bastante, é que agora existe um acordo com a cúpula do PSL, ali o Bozella, quem sabe algumas coisas, uma galera aí da cúpula do PSL, os caras estão pensando, vamos apoiar o Moro, vamos até apoiar o Moro aí, que ele saia do Podemos, lá pro União Brasil, vamos botar essa pressão, e aí quem sabe, né, assim, vocês ajudam, a gente fala, quem sabe, né, quem sabe no futuro a gente vai ter que ver, né, se o protagonista começar a falar muito bem do Bozella, começar a falar muito bem dessa galera, a gente pode ficar assim, Julian Lemos, do Bivo, começar a elogiar muito, a gente pode ficar meio assim, né? Tá estranho, né? Tem muito elogio. Uma coisa que vocês sabem, a gente já comentou, o Diogo Mainardi, ele foi proibido de participar da festa de filiação do Moro. O pessoal do Podemos não atura o Diogo Mainardi, que é o chefão antagonista, o mamateiro mor. Aí primeiro sai essa matéria. Olha o desenvolvimento do dia, às 9h27 da manhã. Moro, Renata. Ventilou-se a possibilidade do Moro se filiar à União Brasil. Começou. Por enquanto, pode mudar. O ex-juiz tem dito reservadamente que fez um compromisso com o Podemos. Por enquanto, a gente não sabe do futuro. Essa possibilidade de mudança de legenda surge em meio às discussões sobre a estrutura da campanha presidencial do Moro. Nessa discussão do fundão bilionário do Brasil surge do nada, né? E o antagonista não tem nenhum interesse, nenhum interesse. Aí o dia avança um pouquinho. 10h38 da manhã. Aí vem o Dantas. Ataque de Botox. Desde a filiação ao Podemos, Moro não cresceu absolutamente nada. Já está criticando o Podemos. Não serviu para nada. Moro não ganhou nada no Podemos. Nada. Aí vem o mamateiro Mainardi, às 10h49 da manhã. 11 minutos depois. Se Moro ficar dentro de uma bolha partidária, o projeto dele não terá êxito. Aí vamos para a matéria. O deputado Julian Lemos, um dos vice-presidentes do PSL, disse ao antagonista que a filiação do Moro à União Brasil, partido resultante da fusão, seria o ideal. Moro se filiar à União seria ideal, porque não tem nem mais discussão sobre o fundão. Moro filiou-se ao Podemos em novembro do ano passado, como noticiamos. E olha o antagonista, já destacou em negrito, eu botei de amarelo, pela lei eleitoral, a troca poderia ocorrer até abril. Olha a pressão que já estão colocando no Podemos.
Julian disse também que o projeto de Moro precisa ser macro e não um projeto partidário ou voltado para o legislativo. Ele defende, claro, que a União Brasil poderá garantir ao ex-juiz aliança ampla, capaz de atrair o voto de centro. Isso após o antagonista falar que o Moro não ganhou nenhum voto no Podemos. No Podemos, 0 votos. Mas a União Brasil, sim, porque a gente tem um fundão bilionário. Julian Lemos elogiou o Luciano Bivar e o advogado Antônio Rueda, que comanda o PSL. Olha como o ratão elogiando, né? Lembrem que quem vai cuidar do cacau é o Bivar, não é o DEM do ACM Neto. Esse foi o acordo. O ACM Neto é quem manda na sigla, né, administrativamente, mas cacau, Bivar. Nada estranho por aqui. E disse gostar da ideia de ter Renata Abreu como vice. Olha, isso é sensacional. O Moro vem pra cá, vai ter o fundão, e a Renata Abreu vai ser a vice. Olha que coisa linda. Sei que é algo muito difícil na política, mas no momento é deixar a vaidade de lado e olhar o cenário matematicamente, estrategicamente. Deixe as diferenças de lado. Aí passa mais um tempinho. 2h50 da tarde. Aí vem o Bozella. Se os caras não entenderam a magnitude do jogo, a terceira via acabou. Renate morta. Júnior Bozella, que preside o PSL em São Paulo, aí né, um antagonista que antes mesmo do Moro se filiar ao Podemos em novembro do ano passado, sugeriu ao juiz que ele concorresse ao Planalto pela União Brasil e topasse a deputada como vice. Antes do Moro se filiar. Então, olha só, essa questão com a União Brasil é um namoro antigo, é um namoro de adolescência, que no meio do percurso o Moro se desviou, foi parar no Podemos. Olha a maldade. Como noticiamos mais cedo, essa possibilidade foi ventilada em reunião do Podemos nessa semana. Você já perceberam a quantidade de matérias diferentes que a gente está falando sobre o mesmo tema, do mesmo grupo jornalístico, no intervalo assim de umas 6 horas? Nada estranho por aqui também. Pela lei eleitoral, o Moro pode mudar, né? Até abril. Bozella afirmou a este site que o Podemos está se isolando no processo. Já começaram a fritar o Podemos. Se os caras não entenderam a magnitude do jogo, a terceira via é anti-morta. Não tem para onde seguir. Para fazer omelete, tem que quebrar ovos. O deputado cobrou a concretização do discurso de 2021. Todo mundo unido contra Bolsonaro e o PT. Todo mundo unido é Moro fora do Podemos, se filiando à União Brasil. Se ficar o Moro em um lado, o Dória em outro, União Brasil em outro, não vamos chegar a lugar algum. Uai, e qual o problema da União Brasil apoiar o Moro e tudo mais? Bababá, e não sei, né? Estranho. E ele acrescentou: o Moro vai ficar no Podemos? Ok. Fica lá no Podemos. A União Brasil vai servir esse projeto? Não sei. O Moro tem que entender que sozinho ele e o Podemos é complicado. O Moro hoje está acima do Podemos. Ele vai precisar de estrutura, de estados, de palanque. O Podemos quer um projeto de partido ou de país. Olha a fritura que o Maynard está fazendo. Olha a retaliação. Tudo isso porque ele não pôde ir para a festa de filiação do Moro. E porque até agora o fundão do União Brasil não está na mão deles, né? Do projeto do Moro, da campanha. Não está certo ainda. A aliança não está fechada. Para Bozella, em algum momento Dória, né, vai ter que entrar na conta do projeto do Moro. Não é projeto do Dória, é projeto do Moro. E o Dória tem que entrar de vice, óbvio. Temos o Moro e o Dória. O resto é espuma. Já até delimitou, até tudo desenhado. E ambos têm de entender o tamanho da União Brasil. Por isso que eu digo, o antagonista não é um grupo jornalístico, é o braço de mídia do projeto Lava Jatista. É o braço político, não tem o que falar. Aí sobre o Dória, né? Antes de falar do Dória, né? Do Mandetta. Possível vice de Sérgio Moro, Mandetta vai se reunir com o ex-juiz. Mandetta e Sérgio Moro se encontram segunda-feira, na primeira conversa para tratar de uma possível aliança. Mandetta tem boa relação com o Moro, desde os tempos que ambos eram ministros. O apoio da União Brasil é considerado estratégico para Moro pelo tempo de TV que a legenda terá o maior de todos os partidos. E o fundão não importa? É só a TV? É só a TV? O fundão não importa? Após pesquisas, aliados de Moro querem convencer Dória a ser vice. Quem poderia imaginar que o Moro queria o Dória, que é PSDB, como seu vice?
Aí tá lá, né? Após as pesquisas, os aliados de Moro já passaram a defender a união entre ele e o Dória. A chapa Moro-Dória é defendida principalmente por entusiastas da candidatura do juiz no União Brasil, partido que nasceu da fusão do PSL com o DEM e que promete apoiar o Moro. Integrantes desse grupo disseram à coluna que já tem inclusive abordado essa possibilidade com aliados de Dória, que nega a possibilidade. Os aliados do Dória consideram praticamente nulas as chances dele topar ser candidato a vice de Moro ou qualquer outro nome da terceira via. O Dória, eu adoro. O Dória não quer. Não, sou eu e eu. O Dória gosta dele em primeiro lugar, em segundo lugar dele, em terceiro lugar ele também. Se o Dória pudesse ter uma chapa, ele sozinho, ele de vice, é assim, ele ia ser. Auxiliares do governo paulista ressaltam também que ele só pretende botar o bloco de sua pré-candidatura na rua, de fato, depois de março. Vamos observar que o Dória vai planejar aí a nível Brasil, né? Até março ele deve estar aí como governador. Então, o estado de São Paulo aí pode sofrer algumas modificações. Vale a pena ficar de olho. E aí, deixa eu ver se dá tempo. Dá tempo. Ontem me rolou esse vídeo aqui nas redes sociais, eu fiquei extremamente, assim, surpreso. O Luiz colocou aqui um pequeno trecho de uma entrevista do Luiz Nassif, é um jornalista. Eu já trouxe muita coisa do Nassif, assim, no passado. Ele tá falando sobre o Moro, sobre a família Moro, no caso, a família Arnes, as Apais, algumas coisas muito estranhas. Olha só isso daqui. A Veja fez uma denúncia que o Departamento de Inteligência da Polícia Federal tinha feito um dossiê contra a Lava Jato e estava querendo entregar para alguém o dossiê. E daí abriram um inquérito lá para apurar. E daí eu tinha publicado o material. Eu nem sabia para que era o inquérito, no dia marcado eu vou lá e mostro. Você tem acesso? Você já conhecia esse material? Conhecia. Quem que te passou? Eu falei, não, eles que copiaram de mim. Eu que tinha dado a matéria. É uma matéria bem interessante que se fosse dada, digamos, pelos jornalões aí, eu acabava com a Lava Jato. Você tem um esquema de APAI, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, que você tem gente bem intencionada na ponta e um esquema de corrupção monumental sem controle. Quem controlava no Paraná era o senador, ex-senador Flávio Arnes. E eu entrei no tema por conta de uma amiga que tinha essa bandeira da educação inclusiva. Então eu entro no site da Secretaria de Educação do Paraná, quando o senador era secretário de Educação. Ele tinha disponibilizado 450 milhões de reais para as APAIs do Estado, para elas poderem competir com a rede federal, que a rede federal tinha educação inclusiva. Foi implementada pelo Haddad lá. Daí eu vou lá escolho lá, Nova Califórnia, uma coisa assim. Chego lá, entro no site deles, eles tinham um clube para 4.500 pessoas. E tinha uma escola privada, tudo em cima das verbas da PAI. Daí diziam que a escola privada era para os alunos da PAI poder conviver com os demais alunos. Daí você liga para lá e fala, quando que tem essa convivência? Uma vez por ano, que tem uma festa X. Daí vem o leitor e passa, olha, dá uma olhada lá no Tribunal de Justiça do Paraná, as ações das APAIs. Eu entro nas ações das APAIs, todas elas eram de um sobrinho do senador Flávio Arnes, Marlos Arnes. Marlos Arnes. A gente já falou desse cara. Esse cara tá envolvido, inclusive, naquele escândalo do Zucoloto, que o Duran fez uma denúncia aí que nunca foi pra frente. O Marlos Arnes também tá aí, ele aparece no julgamento, acho que da mulher do Cunha. Ele também aparece numa confusão que a gente falou lá do Júnior da Qualicorp. Vamos continuar. Quem que era o jurídico das APAIs? A esposa do Sérgio Moro. Daí você investiga um pouco mais e descobre que o irmão do Marlos Arnes é dono de uma escola de educação à distância jurídica. Quem são os professores? Procuradores e delegados da Lava Jato. E daí a Cata Preta se manda, quem que assume a delação premiada? O milionário mercado, o Marlos Arnes lá, que por sua vez estava envolvido em um monte de rolo com as empresas estatais do Paraná. E tudo isso em meio dia, tendo as fontes, sabendo pesquisar. A grande dificuldade que você tem hoje é que os jornais, para você entrar pegar informação... Acabou. Aí ele vai falar das dificuldades de buscar informação. Fiquei muito surpreso com essas denúncias, viu? Muito surpreso. Coisa que o Sérgio Moro deveria contar pro Brasil, né? Sua explicação. Outro que comentou sobre o Sérgio Moro ontem foi o Joaquim Barbosa. Ele disse que se sentiu usado por Sérgio Moro. Barbosa relatou aliados ter ficado incomodado com a publicidade dada à reunião, né, entre ele e o Moro. Barbosa ressaltou aliados ter topado receber o Moro, né, apenas por deferência. Como noticiou a coluna, antes mesmo da reunião, o ex-ministro do Supremo já havia avisado a pessoas próximas que não toparia ser candidato a vice do Moro. Mesmo assim, o Moro oficializou o convite a Barbosa durante o encontro. Deixando ele, né, assim... uma situação ruim, chata, não quis dizer não. O ex-ministro, né, respondeu não topar ser vice do Moro nem de qualquer outro presidenciável, muito menos ser candidato a senador ou governador nas eleições deste ano. O Moro tá demais. E olha só isso daqui, tenho que comentar com vocês, achei muito engraçado. Em janeiro,
4 de janeiro. No início do ano, o Mário Frias postou o seguinte, ó. Mário Frias coloca os antas em seu devido lugar. 2 pontos, abre aspas. Minha cruzada é contra os vagabundos. E aí ele coloca lá um link da matéria, que saiu no Jornal da Cidade. Aí o Mário Sabino fala o seguinte, esse aí vai ter de rodar a bolsinha quando o governo Bolsonaro acabar. Aí o Mário Frias compartilha falando, né? Quem sou eu para discutir com um especialista no assunto? Aí passou mal. Depois ele falou que ia processar o Mário Frias. Lhe vejo nos tribunais e tudo mais. Ele falou, tá, beleza, vem aí. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E aqui, só pra gente falar do Mário Frias, tem a ver com a cultura, o André postou o seguinte, ó. Outra grande mudança que faremos na Rouanet é acabar com os grandes cachês. O novo teto será de R$3.000 por artista individual, um valor excelente para artistas em início de carreira. Todos os salários serão tabelados a preço, blá, 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 e falou algumas coisas. Aí o Márcio Tavares, que é um petista, é o secretário nacional de cultura do PT, comenta o seguinte, nessa lógica, o salário desse sujeito, sem qualquer experiência na área de gestão cultural, policial, deveria estar fixado em R$3.000 também. Um salário bem acima do padrão de sua notória incompetência, mas insuficiente para pagar os advogados que vai precisar quando sair do governo. Tá parecendo que tá ameaçando, né? Já vai ser suficiente para pagar os advogados. Porque advogado ele vai ser processado, o que vai acontecer? Aí o André comenta o seguinte, né? O petista está me ameaçando. Acha que irei me intimidar com isso? Meu caro, eu já tenho mais de 88 processos. Ativismo judicial que vocês fazem não me assusta. As mudanças continuarão. Aproveito para dizer que amanhã terá mais novidades sobre a Lei Rouanet. E olha só aqui para a gente fechar e falar um pouco de Bolsonaro. Bolsonaro é sensato e moderado, afirma Moro como ministro. E o Vinícius diz, né? Nesta época, ele ainda falava a verdade, pois tinha expectativa de assumir uma vaga no STF. E para a gente falar do nosso presidente, algumas coisas aqui bem rápidas, mas bem pontuais e bem diretas e importantes. Primeira delas, ontem o Tarcísio estava na live com o Bolsonaro e confirma sim, candidato ao governo do estado de São Paulo. Missão dada, missão aceita. Espero que seja cumprida muito bem e se torne o próximo governador do estado. Tá lá, o Tarcísio aceitou ser pré-candidato ao governo de São Paulo. O Constituição diz, né? São Paulo poderá finalmente se livrar dos tucanos. Realmente é o que a gente espera, né? Acho que o Brasil espera isso e que não cai na mão dos petistas. Sobre Bolsonaro, quero comentar sobre algumas coisas, né? Para mostrar a dificuldade e às vezes assim, algumas coisas que eu fico me perguntando, cara, o que passa na cabeça, né? O que passa na cabeça de algumas pessoas? O Gilson, que eu tenho algumas críticas ao ministro, uma delas foi ano passado, o Gilson, né, ele foi um dos que puxou a questão do passaporte, depois ele viu que deu ruim, uma repercussão negativa nas redes, mas ele foi postado no Instagram dele, falando da importância do passaporte para voltar às atividades ligadas ao turismo, né, Gilson? Aí, olha essa matéria que saiu. Bolsonaro e filhos negociam com marqueteiro de governador do PT. O Gilson intermediou um encontro com o marqueteiro do Wellington Dias do PT, lá com o Bolsonaro e tudo mais. Cara, o que passa na cabeça de uma pessoa levar um marqueteiro do PT? Sabe, não vai atrás, não busca a ficha do cara, não dá um Google para saber quem é o cara, com quem o cara tá ligado. Aí depois quem apanha é Bolsonaro. Aí tá lá a galera agora falando que Bolsonaro... E é lá, Bolsonaro se uniu com os petistas. Cara, a gente tá em ano de eleição. A gente tem que apanhar pelo que, assim, o que realmente, assim, merece sofrer. Tem algumas pautas que são assim, cara, se vai apanhar, vamos apanhar por isso aqui, vamos apanhar por, sabe, ter um mínimo de boa vontade, um mínimo de alinhamento, certo? Não querer abandonar alguns valores. Quer ver um exemplo? Vou dar aqui um exemplo. Bolsonaro seria reeleito se tivesse unificado o combate à pandemia. Olha o que o Temer está falando. Em entrevista à CNN, Temer disse que acreditar que se o atual mandatário tivesse reunido estados, poderes e partidos, hoje ninguém tiraria a eleição dele. Se é para apanhar, vamos apanhar pela causa certa. Desde o primeiro dia, jamais Bolsonaro abraçou esse discurso. Era muito fácil Bolsonaro abraçar e falar, não, fique em casa. Não, esse emprego aqui não é indispensável não, viu? Os empregos assim, essenciais são esses. Era muito fácil, ia ser ovacionado pela imprensa, pela mídia. Se é para apanhar,
vão apanhar defendendo o certo, defendendo que as pessoas têm direitos, e tudo mais. Agora, meu amigo, me levar um marqueteiro do PT, onde é que eu tava na cabeça, hein, Gilson? Pelo amor de Deus. Já não basta todo o sofrimento que o presidente passa diariamente, as narrativas que a imprensa tenta colocar. Cara, tem algumas coisas assim que eu acho que foi na inocência, mas a gente tá no ano de eleição. Ano de eleição. Pelo amor de Deus, né? Reflete um pouquinho, ministro. Na boa, na próxima, né? Essa daí doeu. Enfim, ficamos por aqui. Aquele grande beijo, abraço. Lembre daquela curtida, aquela compartilhada e a gente se vê amanhã. Tamo junto. Valeu. Fui.